a Ana Paula Cunha, que é pesquisadora do órgão e que vai gentilmente atender o Brasil Agora. Ana Paula, bom dia, obrigada pela sua disponibilidade de nos atender aqui. E eu estava falando que a gente, sem dúvida, independente da região do país que a pessoa estiver, está vendo uma situação atípica, né, com relação a essa forte queimada, a seca, a gente vê em algumas regiões, principalmente no Nordeste brasileiro. E aí a gente tem essas informações do CEMADEM, que é a maior seca já vista dos dados desde que vocês fazem esse levantamento. Ana Paula, o que está acontecendo? Por que o cenário está tão ruim? Obrigada pela sua participação aqui. Bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom, nós fizemos, né, um levantamento. Nós monitoramos secas, na verdade, desde 2012 no CEMADEM, né? Desde quando começou aquela grande seca na região semiárida. Mas para avaliar, né, o quanto essa seca ela é ranqueada, né, em termos, né, de dados históricos, nós utilizamos uma série de dados, né, que inclui, né, tanto a precipitação, chuva, né, como também a perda de água da vegetação, do solo, que é o que a gente chama de evapotranspiração. Então, a diferença da precipitação pela evapotranspiração, ou seja, o que entra menos o que perde, é um índice de seca, tá? Então, nós avaliamos esses dados começando em 1950. Nessa série temporal, nós observamos que até mais ou menos ali o início da década de 90, as secas no Brasil eram muito raras, né? Tinham muitas secas, né, mais no semiárido e bem cíclicas, né? Não tão recorrentes como nós estamos vendo hoje. Depois do início dos anos 90, nós tivemos uma grande seca em 98, né? Isso falando de Brasil como um todo, né? Que foi, na época, bastante extensiva e bastante intensa. Logo depois, mais para frente, 2015 e 2016, nós tivemos uma grande seca também no Brasil, que pegou praticamente todo o centro-norte do país, e foi causada por um evento El Niño. Bom, e mais recentemente, 2023 e 2024, né, essa grande seca, que a seca que nós estamos vivenciando hoje, na realidade, ela iniciou no ano passado e não terminou ainda. Então, começou lá em 2023 por conta também de um fenômeno El Niño, né? E agora se mantém por outras questões, né? Começou pelo Pacífico mais quente, que é o El Niño, né? E está se mantendo agora por conta do Atlântico tropical mais quente. Então, começou por um e está se mantendo pelo outro, oceano muito aquecido. E uma observação é que essas grandes secas que eu pontuei, 98 tinha sido muito grande, 15, 16 superou 98, e agora 23, 24 supera 2015 e 16 também. Então, por isso que nós ranqueamos como a maior seca da história recente, né, desde que nós temos dados. Paula, são dados ali alarmantes, sem dúvida, e na avaliação de vocês, fazendo ali a análise dessas informações, há alguma possibilidade dessa seca continuar avançando? Há expectativa de piora? Olha, especialmente no centro-norte do país, sim. Né? No Brasil como um todo, não deve, principalmente no sudeste, né? Não deve chover até o final deste mês, então pode ser que ainda se intensifique. Só que a situação é particularmente pior para o centro-norte do país, que vai pegando ali, né? Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Acre. Nessas regiões, a previsão para os próximos 3 meses, né? Previsões de centros meteorológicos europeus, americanos, convergem para um sinal de menos chuvas nesses próximos 3 meses nessas regiões. E já é uma região em que a seca já está bastante intensa, ou seja, há uma tendência bastante forte de que essa seca piore nos próximos meses ainda. Pode ser, né, que no início do verão, né, no final do ano, pode ser, a depender de como será o padrão do verão, que a situação volte perto do normal. Quando nós temos uma seca muito prolongada como essa, muitas vezes nós precisamos de mais de um ciclo de chuva para voltar ao normal, ou seja, nós precisamos de pelo menos mais 2 verões com chuvas dentro do normal para que a situação volte ao normal, especialmente para recursos hídricos, né? Hoje, principalmente, vários rios da região centro-oeste e região norte estão com níveis bem baixos, bastante críticos, e devem se manter até o final do ano. E a vegetação está extremamente seca, quase que no Brasil inteiro, né? Então, nós temos 2 setores sendo bastante afetados, né? E se nós não tivermos um verão com chuvas dentro do esperado, pelo menos,
né? Não estou dizendo nem acima do esperado, mas pelo menos dentro do esperado, a situação começa a amenizar, mas não volta completamente ao normal. Paula, como é que é assim? Dá pra gente que o leigo entender o que seria essa chuva dentro do esperado? Tem um número de dias? Vocês medem o número de dias? É milímetro? Como é que é? Geralmente quando a gente fala dentro do esperado, é dentro da média, né? Então, por exemplo, vamos supor, o verão do Sudeste tem em média 1.000 milímetros dentro de 3, 4 meses. É que chova esses 1.000 milímetros em 3, 4 meses, né? O que a gente teve, principalmente saindo ali do Acre e do Amazonas até São Paulo e Triângulo Mineiro, foi um verão, né, com chuvas abaixo da média. Então, por exemplo, se a média ali no estado do Amazonas era de 2.000 milímetros, choveu alguma coisa perto de 1.500 ou menos, entendeu? Então, isso que a gente fala em relação à média, né? Então, existe uma média climatológica que é calculada considerando pelo menos 30 anos de dados, em que a gente tem um valor normal para cada mês do ano, que a gente chama de média, o que a gente chama de esperado, tá? E se chove abaixo disso, isso é acumulado, meses seguidos com chuva abaixo da média, aí sim começa a configurar a seca. Nós caracterizamos um evento de seca quando a gente tem pelo menos 2 meses seguidos com chuvas abaixo da média. Agora, já tem alguns municípios, tanto no estado de São Paulo como na região norte, no Amazonas e no Acre, com mais de 12 meses nessa condição, né? Por isso que é bastante crítico, por isso que a situação é bastante crítica, especialmente para riscos maiores de propagação de fogo e a manutenção da queda dos níveis dos rios. Ia perguntar, Ana Paula, se essa seca ela pode prejudicar. A gente vê alguns rios ali que ficam, pessoas que usavam barco para ir de um lugar a outro, agora elas vão caminhando. Então essa seca, sim, ela pode prejudicar os rios? Sim, essa seca, quando ela dura muito, né? Cada região tem o seu impacto mais marcante, né? Por exemplo, uma seca no semiárido impacta mais a agricultura familiar, de subsistência. Uma seca no centro-oeste, durando e se permanecer até o final do ano, impacta a produção agrícola, né? E também reservatórios. Na região norte, a mesma coisa, além de impactar, né, a navegabilidade, porque o nível dos rios diminui bastante, coloca também um risco maior para a propagação de fogo na região, mas também a perda agrícola lá, principalmente de subsistência. No centro-sul como um todo, é muito crítico para a produção de energia elétrica, né? Por conta da matriz elétrica que nós temos no Brasil, que é ainda, em sua maioria, vinda de hidrelétrica. Então, assim, a depender da região do Brasil, setores diferentes são mais impactados, né? E como hoje nós estamos com uma seca muito extensiva, a gente tem desde comunidades isoladas na Amazônia, né, por conta de queda de nível de rios, assim como também queda na produção de cana, por exemplo, na região de São Paulo, né? Então são impactos múltiplos e que nós só vamos conseguir quantificar depois que essa situação amenizar. A seca ela é bastante complexa, né? Ela costuma causar impactos em cascata. Então causa esses impactos nos rios, na produção, mas também causa problemas de saúde, né? Principalmente com esse ar super com muito material particulado, muito material suspenso, fuligem, poeira, etc., que acaba nos prejudicando também. Então, assim, a seca é bastante complexa e ela causa impactos no setor, na cadeia produtiva, assim, de uma maneira bastante complexa.